Caio Bonfim, o primeiro medalhista olímpico brasileiro da marcha atlética, fez história nas Olimpíadas de Paris em 2024. A sua jornada até a conquista da medalha de prata é uma história de superação e resiliência. Esporte é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Caio Bonfim, o marchador atlético com medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Caio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, agradeço por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouco sobre o esporte, né, e sobre cidadania. Então, Caio, no começo, um pouco antes da gente começar a gravação, eu estava falando, olha, tem quase 20 dias, a gente está gravando essa entrevista de 19 de agosto de 2024, quase 20 dias depois da conquista dessa medalha de prata. Como é que é para você hoje, já passados esses dias, a emoção, o sentimento por essa conquista? Não para, né? Não tem a ficha caiu, né? Todo dia eu experimento um sentimento novo, um pouco parecido quando fui para o meu primeiro Jogos Olímpicos, que sempre estava experimentando um sentimento novo. E a medalha, eu acho que a cada dia está pesando mais, das responsabilidades que ela traz. Mas estou muito contente, estou curtindo bastante cada momento, cada fase das consequências desse resultado. E essa história sua, história de superação, que vem desde algumas dificuldades na infância, você passou por outros esportes também, teve uma experiência no futebol, mas na sua infância, logo ali no comecinho da sua vida, você passou por uma cirurgia nas pernas, que é uma cirurgia, pelo que eu vi numa entrevista, seu pai que é treinador falando, uma cirurgia simples, mas que poderia ter comprometido a sua mobilidade. Então, você tem toda essa trajetória sua de superação e muito apoio da família. E família é um nome crucial na sua jornada até a conquista da medalha de prata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Com 1 ano e 1 mês eu comecei a andar, as pernas eram retas. E a partir daí foi me entortando, né? Entortando. Eu nasci em 91, né? Em 92, 93, não tinha um diagnóstico. Hoje a gente já sabe que é uma síndrome. Eu tinha algumas alergias, né? Problema com cálcio, então eles achavam que era essa fraqueza. Né? E aí eu, com 2 anos e 8 meses, no Sara Kubitschek, eu fiz alguns exames e eles optaram para fazer a cirurgia. E eles achavam que poderia entortar de novo, né? Eu faria essa cirurgia, entortar de novo, fazer até ter a maturidade óssea. Então, esse era o desafio, né? Eu não tenho lembrança, esse é o lado bom. Quem foi que sofreu bastante foram meus pais, né? De ver e presenciar, né, o que está acontecendo, depois uma cirurgia que não é fácil, quebrou a tíbia e a fíbula, né? Bota um gesso, depois troca para outro tipo de gesso. Então, toda aquela dinâmica. E aí, eu sempre cresci achando que tudo era normal, né? Só as cicatrizes, né? As cicatrizes que estão aqui na minha perna até hoje. E meus pais, aquele menino ativo, né? Mais inquieto, colocou em vários esportes. Eu me apaixonei pelo futsal, pelo futebol de campo ali, né? As escolinhas, quando eu tinha 6, 7 anos. Então, nunca levei isso como um trauma, né? Que, tive as pernas, que será que vai quebrar? Será que tá boa? Para mim era sempre normal. E isso chamava muita atenção. Quando eu começo a fazer a marcha atlética, né, de fazer um esporte de alto rendimento que exige tanto das pernas, e nós encontramos o doutor que fez a cirurgia, né, no Sara, e ele falava, eu estou desde 93 te esperando aqui para o retorno. Aí a minha mãe falou, eu nunca retornei porque ficou tudo perfeito, e aí a gente tem uma novidade, ele é atleta de marcha atlética. Então essa história é muito legal porque pode inspirar, né, pessoas que passam, às vezes a gente acha que é um pesadelo, que não tem fim, e às vezes Deus escreve certo, né, em linhas tortas, e fez disso, das minhas pernas, a minha profissão. E esse apoio da família? Você passou por esse momento no começo da sua vida, aos 6 anos já estava jogando futebol, já se interessando pelo esporte, praticando outros esportes. O seu pai e a sua mãe, os dois também são ligados ao esporte, né? São seus treinadores, e eles inclusive têm uma história interessante de um empreendedorismo social. Criaram em Sobradinho um projeto social, o Centro de Atletismo de Sobradinho, e foram grandes incentivadores do esporte para outras pessoas também, além, é claro, de todo esse acompanhamento até você ser
quem você é hoje, um esportista olímpico, medalha de prata, uma medalha inédita no Brasil. Meu pai, ele professor de educação física, né, rede pública, apaixonado pelo atletismo, falou, na minha escola, onde der aula, vai ter atletismo. E nessa brincadeira, nessa turma que ele montou nessa escola em Sobradinho, saíram 2 atletas olímpicas, né, Solange e a Carmen foi a primeira brasileira a ganhar São Silvestre, campeões brasileiros, sul-americanos, sim, fantástico. E nasceu a necessidade de ter um clube para que eles competissem, né? E aí eles fundaram no ano que a minha mãe estava grávida, né? Então assinou lá o projeto CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho, eu estava na barriga da minha mãe. Então nasci junto, né, com esse projeto. Meu pai sempre ligado ao alto rendimento, de ter aquele olhar de, cara, esse menino vai ser um grande campeão. Mas ele fez muito mais cidadãos do que campeões. Você pode ter certeza, ele de acreditar, de dar confiança, de olhar aquele menino e falar, você vai ser um grande atleta, montar o treinamento, revelar. E eu cresci dentro disso, né? Na década de 90, e eu que caí de paraquedas na história dele, né? E dos meus pais. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai e minha mãe que conheceu a marcha atlética, né? Dentro do projeto, ela viu que tinha... Um dia fez um teste na marcha, você é muito boa. E ela foi acreditando, ela que foi... Eu sempre brinco, ela que trouxe essa loucura para casa. De onde é que veio a marcha atlética? Veio da minha mãe. E aí, eu nasci nesse lá, meu pai treinador e minha mãe atleta. Então, a marcha atlética sempre foi normal, porque era a profissão da minha mãe. E aí, eu começo a fazer alguns testes, vou me destacando. E posso ser hoje um medalhista olímpico do projeto dos meus pais, que nasceram lá atrás. E formaram tantos campeões. E eu acho que talvez seja essa a maior responsabilidade hoje, da gente fazer dessa medalha mais oportunidade para essa juventude. Então é lindo, lindo o trabalho deles, que eu cresci apaixonado e hoje faço parte. E a sua mãe, ela foi marchadora atlética com destaque também, participou de torneios internacionais, chegou a ter o índice olímpico nas Olimpíadas de Atlanta, é uma fonte de inspiração e treinadora. Como é que essa mistura, né, de família, treinadora e tá ali exigindo e ao mesmo tempo incentivando, o papel deles na sua jornada, na sua conquista é fundamental. Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, fez o índice para Atlanta 96, porém, os critérios não eram tão claros naquela época, teve algumas mudanças. A gente tem até reportagem hoje mostrando, a Janete é convocada, faz índice para os Jogos Olímpicos, né? Mas ela não foi. Então, assim, a gente sabe o valor de uma Olimpíada aí, porque minha mãe, poxa, dedicação, treino, marcha atlética, tudo que eu vivi, minha mãe viveu, treinou do mesmo jeito e não chegou na Olimpíada. Então, a gente sempre teve essa valorização sobre os Jogos Olímpicos. E ali, no começo da minha carreira, o meu treinador era só meu pai. Ela ainda era atleta, nós éramos companheiros de equipe. Depois teve a necessidade de eu ter um treinador da parte técnica, porque meu pai não estava conseguindo ainda melhorar minha parte técnica. E ela falou, cara, eu acho que pode ser eu. E aí ela tem um CREF, a gente foi para a Europa, aprendeu, estudou, fez os cursos da Confederação Internacional, se qualificou, isso foi me ajudando. E eu acho que é uma pessoa certa para isso, porque tinha sido um atleta, sabia o que era marcha atlética, conseguia trazer essa linguagem para mim. E ela sempre tinha sido a minha companheira. Quando ela virou minha treinadora, aí eu descobri que ela sempre foi minha treinadora, sabe? Uhum. A mãe que exigia na escola, né, no dia a dia, era o mesmo perfil de treinador. E eu acabei ganhando essa base familiar de meu pai e a minha mãe, como meus auxiliadores. Muito amor envolvido. Claro que tem muita intimidade, tem dia que tem briga, não é tudo só flores, mas porque está todo mundo com essa intensidade de evoluir, de ter o melhor um para o outro. A gente entende muito bem qual é o papel de cada um. E aquela parte dos pais, né? De, poxa, meu filho é bom, ele se dedica e eu quero ajudar de todas as maneiras ele chegar onde ele pode chegar. Então foi com esse trabalho totalmente em família, com muito amor, que a gente chegou onde a gente chegou. E a história da marcha atlética? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O esporte não é dos mais conhecidos, apesar de o atletismo ser uma das áreas das Olimpíadas, dos esportes que tem bastante notoriedade, mas a marcha atlética
era pouco conhecida, podia dizer assim, né? Posso dizer assim, até a sua conquista. Isso traz uma evidência para o esporte. É claro que tem muito mais gente treinando também. A gente vai falar um pouco sobre isso, até sobre os adolescentes que hoje o veem como uma fonte de inspiração. Mas conta um pouco sobre a história da marcha atlética, essas regras, né? O porquê do movimento dos atletas, para as pessoas entenderem um pouco sobre o esporte. A marcha atlética, ela é um esporte que nasce na Europa, né? Então ela é muito popular na Europa. Nossos vizinhos aqui da América do Sul também são apaixonados. O brasileiro que, né, por conta de outros esportes, acabou o atletismo e a marcha atlética não sendo tão popular quanto os outros. E ali eram caminhadas longas, né, de cidades a outras cidades, então de 100 quilômetros, isso a marcha atlética nasceu nisso. E aí criaram-se regras, os ingleses, né, gostam de sistematizar, criaram regras para assim, para não caracterizar uma corrida, né, porque senão o cara corria, não era justo, era de quem caminhava mais rápido. E aí criaram duas regras, que uma chama de flutuação, que eu não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão, então eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, aquele salto. E o segundo é que o meu primeiro contato com o solo, minha perna tem que estar totalmente estendida. Então eu não dobro o joelho igual na corrida, né? Então essa minha primeira passada não é com o joelho dobrado, é esticado. Por isso que vem todo esse desvio e trabalho do quadril. Então são essas duas regras e tem árbitros analisando isso, você pode ser penalizado por isso. Então a marcha atlética é nesse contexto. Então na Europa assim, é lotado, eles gostam muito. E então essa é a história da marcha atlética. Ela está já desde a segunda edição, né? Porque a primeira são só alguns esportes, né? Ali uma coisa mais um grupo que se juntou, mas na segunda edição, que já está um pouco popular os Jogos Olímpicos, a marcha atlética já está ali junto com o atletismo. Desde então está em todos os Jogos Olímpicos. Então a marcha atlética aqui no Brasil estamos fazendo ser mais conhecida. E como é que funciona essa fiscalização dos hábitos? Por exemplo, se em algum momento você tira os dois pés do chão, você já dá uma desclassificação? Quais são os critérios para que um atleta não seja desclassificado, então que ele chegue até o final da prova? Você pode tem um quadro com o seu número, né? Quando você compete, tem um número, e aí você pode tomar 2 faltas. Na terceira, você vai para um pit line e fica ali por 2 minutos, você volta para a prova. Se você tomar a quarta, aí você é desqualificado. Então, como é que eu tomo essa falta? A prova não é igual a maratona, que vai de um ponto da cidade a outro. É um circuito fechado por causa dessa arbitragem. Ela fica ali 200 a 300 metros de distância um do outro. São 6 a 8 árbitros te analisando. Não é assim, eu tropecei, tive que dar uma corrida, eu tomei uma falta. Não é isso. Ele acha que alguém está levando vantagem ali, não está seguindo a regra, ele pode te penalizar. Ele pode dar só uma advertência, que é assim, cuidado, que é um aviso que a gente chama. Cuidado. Ou ele pode fazer isso ser uma falta. Então, quando você passar ali pelo quadro onde está seu número, tiver uma falta, você já tomou uma falta. Então, é assim que é essa complexidade da marcha atlética. Você tem que lidar com você, né? Seus fantasmas, né? Você tem que lidar com a quilometragem, que são 20 quilômetros, o adversário, você quer ganhar dele, quer te ganhar, ainda tem um trabalho sobre o julgamento da arbitragem. Então essa é a dificuldade que a marcha traz, né? Você tem que se observar o tempo inteiro, né? Para não... Você tem que estar concentrado o tempo inteiro, movimento, tudo, você tem que estar pensando em tudo aquilo ali, porque se eu pensar só em técnica, eu posso deixar o cara me passar. Se eu querer só passar o cara, eu posso perder a parte técnica. Então tudo isso aí está envolvido naquele momento. E a estratégia que você usou durante a corrida, né? Você largou bem durante a prova, que te deu a medalha de prata, e em alguns momentos da marcha você ficava um pouco mais atrás do pelotão da frente, foi variando um pouco de posição. Até eu encontrei uma entrevista interessante, uma fala da senhora Janete, sua mãe, que ela revela que houve um momento em que ela teve uma certa tensão, que ela procurava controlar, mas ela comenta também nessa fala que você usa essa estratégia de, às vezes, perder um pouco de velocidade, de alguma forma isso acaba induzindo os adversários a acreditarem que você está perdendo força e, de repente, você ressurge, que parece até um pouco com a sua própria história de vida, essa sua história de superação. Como é que você trabalha essa estratégia durante uma prova? Você deixa perder um pouco para depois surpreender os adversários? Como você trabalha isso naqueles 20 quilômetros? Eu gosto de sair um pouco mais rápido. Nesse ciclo olímpico eu fiz isso. Eu saio bem à frente dos atletas, porque assim, eu saí 4 minutos por quilômetro.
eu gosto de estar ali 3,55, 3,53, então não foi rápido. É porque a Olimpíada, a galera já sai um pouco mais devagar, se estudando, que se errar daqui 4 anos a próxima chance, né? Então, como era a minha 4ª Olimpíada, eu já estava com o pé no acelerador, não estava com o freio de mão puxado. Então, já saí, não saí tão rápido, nada que é absurdo, nada que eu... para eu deixar essa prova mais dinâmica, porque tem atletas que gostam, uma prova mais lenta no começo, para o final, acelerar. Então ali eu usei essa estratégia. Agora, quando você está ali com o pelotão, se você está a uma distância de 2, 3 metros, isso não significa nada, você pode tirar aquilo muito rápido, é diferente de uma corrida de 400 metros na pista. Né? Então, às vezes você está ali em 10º, mas está todo mundo junto, 1 segundo de diferença, 1 segundo eu acelero, eu já tiro. Então, às vezes, na marcha atlética, alguns momentos da prova, né, tem mais calor, a arbitragem está aí olhando, tem transições de velocidade, é melhor você não estar ali em evidência, né, parte técnica. Você fica ali atrás, cuidando da sua parte técnica, porque a parte ali de ficar ultrapassando não é o momento. Né? Vai ficando no pelotão, são ritmos, é uma prova de ritmo, e então eu fico ali. E assim, minha característica é não desistir, né? Então, eu estou ali no pelotão, sempre lutando. Então, tem algumas vezes que tem algumas transições de velocidade, o pelotão abre um pouco, mas eu sempre estou acreditando, tanto que eu estou treinado, mas na personalidade de não se entregar. Então, às vezes parece que, ixi, o cara ficou, mas não, né, a gente pode aparecer. Então, mas essa prova foi muito mais consciente, todas essas sumidas. Se eu sumir no VT, é que eu sumi para a arbitragem também. Assustou um monte de gente, mas você estava sabendo exatamente o que fazia naquele momento. Estava fazendo. Então, se você não está me vendo na TV, que tem vários anos, imagina o árbitro. Então, eu também estou me escondendo para não... Também você não ficar se expondo sem necessidade, né? Então, você cuida ali da parte técnica, fica cuidando, porque daqui a pouco vai precisar dessa parte de mais intensidade, de ultrapassagem, você está confiante e está com a técnica boa. Agora, a gente, quando fala da marcha atlética, uma prova que começou com longas caminhadas, dá a impressão de que é uma caminhada que vai ser lento, mas você atinge uma velocidade alta durante essas provas, né? Como é que é mais ou menos essa média de velocidade para uma pessoa que corre, que pratica o esporte de maneira amadora? Você está numa velocidade que pouca gente consegue correr junto, né? Principalmente longa distância. 4 por quilômetro essa média, né? Eu tenho 1h17,44, o recorde brasileiro. Isso é 3,53 de pace. Chega a quase 16 km por hora. Então esse 15 aí, que é a média de 4 por quilômetro, é o que a prova começa, sabe? Aí daqui a pouco, quem está mais rápido já acelera e vai baixando esse pace. Está uma prova muito quente, percurso ruim, sobe desse 4. Mas o 4 por quilômetro é o pace médio que a gente costuma ser a base. Então, quem corre sabe que fazer abaixo de 40 minutos, nós fizemos ali 38 no segundo 10 quilômetros, né? Muito rápido. Então, claro, quem é corredor mesmo faz isso abaixo. Sim. Mas quem faz a corrida de forma mais amadora, ou assim, já gosta de correr um 10, uma meia maratona, sabe que esse ritmo é muito bom, muito rápido. É um ritmo puxado. Eu gosto de correr e não consigo fazer os 10 quilômetros nesse seu tempo, não. É bem diferente. Agora, você comentou, né, no começo da entrevista, falou sobre essa conquista e como hoje isso já pode ser uma fonte de inspiração e para outras pessoas. Em 2023, antes ainda da conquista olímpica, nos Jogos da Juventude de 2023, os dois adolescentes que conquistaram as medalhas de ouro nesses Jogos da Juventude, isso está no site do Comitê Olímpico Brasileiro, eles citaram o seu nome como fonte de inspiração. Um deles, o Daviel Gabri da Silva, eu vou ler aqui um trecho da fala dele, que é muito interessante, né? Abre aspas, ele diz o seguinte: vejo o Caio como uma grande inspiração para mim, me inspiro nele para chegar onde ele chegou. Fecho aspas. O Caio, o Davi Gabriel da Silva, do Espírito Santo, tirou ouro nos 5.000 metros. E Maria Luísa Jaime, do Paraná, ouro nos 3.000 metros, ela disse, abro aspas, vemos tudo o que Caio está fazendo. Com 2 medalhas em mundiais, ele está fazendo história. Fecha aspas. Então, é a nova geração da marcha atlética, talvez aí o esporte tenha ganhando mais popularidade. Como é para você perceber isso, né? Sentir que todo esse trabalho, toda essa dedicação, hoje é fonte de inspiração para que uma nova geração comece a trilhar os seus caminhos e, quem sabe, trazer mais medalhas para o Brasil em outras competições? Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né?
e oportunidades melhores que eu tive. Esses Jogos da Juventude foi uma luta nossa com a Confederação Brasileira, porque não tinha marcha atlética nesses Jogos da Juventude. E a gente pediu, e o Comitê Olímpico foi analisando, vendo qual a maneira de colocar ela, né? Porque aí vai ter convocações de atleta. O Comitê Olímpico comprou isso e a gente realizou e foi um sucesso essa competição. E aí 2 grandes marchadores já na primeira prova, que ninguém conhecia o nome, é mais outra oportunidade. Então eu fico muito feliz quando um menino desse sobe no pódio e lembra seu nome, né? Porque o que eu quero é eles terem essa medalha também, né? Que não fique uma distância tão longe para falar, o Caio, né, tantos anos, a última medalha foi... Não, que a gente possa ser comum e novos nomes, e a modalidade vai crescer com isso, o atletismo vai crescer com isso, o esporte vai crescer com isso. Então essa é talvez a maior responsabilidade que eu tenho hoje com essa medalha, da palavra legado, né, que a gente falou tanto, na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos, que esse seja o legado dessa medalha, essa garotada. Foi antes da medalha isso tudo, mostra que a gente já vem construindo muitas coisas, mas a medalha pavimenta esse caminho, né? Então, é muito legal. Conheci, né? Ele era do Espírito Santo, um atleta realmente muito bom. E então a gente quer que a marcha atlética tenha mais praticantes, com a quantidade, né? A gente consiga ter grandes campeões. Então é bem legal ver isso. E fico assim, para mim a parte mais legal dos bons resultados é você poder estar inspirando pessoas, né? E o incentivo brasileiro ao esporte? A gente tem a Bolsa Atleta, que é resultado inclusive de um projeto de lei, isso passa aqui pelo Senado Federal. O Bolsa Atleta teve um reajuste recente de 10% mais ou menos no valor desse auxílio, mas passou 14 anos antes desse reajuste, 14 anos sem ser reajustado. Qual a importância desse tipo de incentivo? Como é que você vê esse e outros incentivos, como no caso também do programa para atletas de alto rendimento da Força Aérea Brasileira, da qual você faz parte? Muita gente não sabe, o Caio é militar também. Como é que você... o que você enxerga hoje nesse incentivo? A gente está bem, precisa de mais, hora de você cobrar aqui também para que esses incentivos eles se ampliem e ajude a construir mais cidadania através do esporte. Eu acho que às vezes fica até sobrecarregado o governo, porque a iniciativa privada é muito baixa. Então, eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Eu comecei no ano de 2007 e desde 2007 eu tenho um apoio da Bolsa Atleta. Então, e ela sempre foi, você pode procurar em números isso, ela sempre foi a que mais me apoiou. O que tem maior número de apoio foi a Bolsa Atleta, sempre. Então, eu nunca tive um patrocinador, alguém que me dava mais recursos do que a Bolsa Atleta me deu. Então, quando você constrói um Caio lá da base e chega na medalha olímpica, não tem como eu falar que o projeto não funciona. Porque talvez é o que funciona e o que faz ter um número de medalhas, recordes, né? Nós fizemos no ano passado nos Jogos Pan-Americanos, um recorde dos Jogos Pan-Americanos, é tudo fruto desse apoio, né? Hoje são cerca de 9 mil atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Então, eu sempre recebi, nosso projeto que eu acabei de falar, os atletas que estão entre os melhores do Brasil e tudo, né? Porque tem um pré-requisito, né? Que essa palavra, às vezes o cara acha que, virei atleta, vou ganhar uma bolsa. Não. Tem as categorias, você tem que ficar entre os melhores do Brasil, 3 primeiros dos melhores do Brasil, do seu estado, ou internacional, ou ir para os Jogos Olímpicos sem ser contemplado nessas categorias. E a Bolsa Atleta faz parte disso. E aí vem um programa de alto rendimento, né? Que é fantástico, É outra coisa que vem para somar, os atletas, né, são convidados, somos militares, fazemos o curso de formação, e é mais uma coisa que soma, são esses pilares, quando você coloca o Ministério do Esporte, né, as Forças Armadas, mais o Comitê Olímpico, né, junto com a Confederação, são esses pilares que formam a minha carreira, né, e de muitos. Então eu tenho assim, só que agradecer, né, que esse incentivo continue, que seja sempre reajustado dentro, né, das condições, porque a inflação vai mudando, e aí os custos do tênis vão ficando mais caros, das viagens vão ficando mais caros. Então é importante para que a gente continue, eu sempre falo, programa bom é que dá oportunidade.
Então, a Bolsa Atleta é um programa que nos dá oportunidade, né, de a gente melhorar, evoluir e dar essa estrutura para a gente poder estar competindo com os atletas de todo mundo. Bom, Caio, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Parabéns pela medalha de prata e que venham outras depois dessa. Amém, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, falar da minha vida, do esporte. Isso nos dá oportunidade, dá voz, né? Obrigado por esse convite. Que vocês tenham muito sucesso também esse ano e ganham muitas medalhas. Tá legal. Estar com você aqui já é uma conquista para a gente. A gente se sente, de certa forma, também contemplado por essa sua grande conquista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.